Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre um tema muito importante para todos nós, para a Igreja do Senhor. Nós queremos falar a respeito da unidade. Então, o cerne da nossa mensagem de hoje, com base em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, é justamente sobre unidade. E eu começaria dizendo a vocês, para que vocês possam se situar melhor no contexto, que o apóstolo Paulo, nesses 6 capítulos de Efésios, ele primeiramente do capítulo 1 até o capítulo de número 3, ele vai falar sobre doutrina, sobre ensinamentos, sobre as verdades de Deus. E do capítulo 4 até o capítulo de número 6, ele vai falar mais sobre questões práticas que envolvem a nossa espiritualidade no dia a dia. E é interessante notar ainda que, primeiramente, ele falou sobre doutrina. E quando chega no início do capítulo 4, ele vai falar sobre unidade. E o quão importante é tratar sobre unidade, ainda mais em dias como os nossos. Mas para tratar da unidade da igreja, o apóstolo Paulo, primeiramente, ele fala sobre tudo aquilo que alicerça a nossa espiritualidade, para que assim nós possamos viver em unidade. A unidade, ela precisa ser desenvolvida e vivida por nós a partir de doutrinas sólidas que nos ensinam como é de fato a experiência cristã, tudo aquilo que Deus já realizou na minha vida e na sua vida. Nós não podemos falar em unidade com base, por exemplo, na fragmentação ou na flexibilização da teologia, das doutrinas, como muitos querem propor nesses dias. Muitos teólogos, muitos pastores e também pessoas de outras religiões, elas falam que nós precisamos hoje enfocar tão somente o amor. E com isso elas desprezam todas as verdades santas que o Senhor mesmo nos ensina através do apóstolo Paulo, nesse livro, nessa epístola preciosa, que é a epístola de Paulo aos Efésios. E aí no texto, quando a gente lê o texto, a gente observa que surge uma expressão muito bonita, logo no início. O apóstolo Paulo, ele não determina, o apóstolo Paulo não manda, o apóstolo Paulo não é um líder autoritário, mas o apóstolo Paulo, ele roga. Olha só, olhe para a sua Bíblia. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Então, Paulo, em primeiro lugar, ele faz um pedido. É como se fosse um pedido da alma. É como se fosse um apelo. O apóstolo Paulo, eu rogo a vocês. Então, ele poderia mandar pela sua autoridade, mas o tipo de liderança que ele exerce não é assim. Então, ele fala ao coração, ele fala aos sentimentos, ele usa de bons raciocínios para que assim os discípulos possam entender qual é a sua intenção. E o texto fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Ele nunca se esquece, ele não tem vergonha de que ele é um encarcerado por amor a Jesus Cristo e por amor também aos irmãos de Éfeso. Paulo era o apóstolo aos gentios. Então, portanto, ele está encarcerado por amor a essa gente.
e obediente a Deus na sua missão de pregar o Evangelho, ele entendia que, inclusive, a sua prisão, ela concorria, ela colaborava para aquilo que o Senhor Deus gostaria de realizar. E o texto diz mais. Ele diz para nós assim no versículo 1, que andeis de modo digno. O apóstolo Paulo fala para os irmãos de Éfeso que agora que eles são cristãos, eles não podem mais viver da mesma forma como viviam anteriormente. Não poderiam mais viver no paganismo, não poderiam mais viver na idolatria, naqueles cultos profanos, nem tampouco com comportamento completamente contrário à palavra de Deus. Eles deveriam abandonar a devassidão e todo tipo de conduta que fosse contrária ao Evangelho. Uma nova realidade foi inaugurada para eles. As escamas caíram de seus olhos e agora eles podem entender a realidade espiritual e, portanto, era necessário que eles vivessem de uma maneira completamente diferente. Se nós trouxéssemos isso para hoje, nós diríamos assim: imagine você um político corrupto. Se ele conheceu a Cristo, se ele agora é nova criatura, ele não pode mais ter o mesmo procedimento, não pode mais agir da mesma forma, porque agora ele tem uma compreensão espiritual e ele sabe o que Deus requer da pessoa dele. E o texto nos diz, então, que há uma vocação. Vocação é chamamento. Deus tem uma vocação para judeus e gentios, para mim e para você. Essa vocação é a vocação para a salvação. Não é um dom específico que, por exemplo, você possa ter. Uns são chamados por Deus para serem presbíteros, outros para serem diáconos, outros têm o dom da docência. São dons variados. Mas aqui, o dom a que ele se refere, a vocação a que ele se refere, é justamente o chamado para a salvação. Quando você ouviu a palavra de Deus, ela venceu todas as barreiras que ainda restavam em você. A palavra de Deus tocou na sua alma. É interessante que, às vezes, muita gente ouve a palavra do Senhor, mas é como se nada tivesse acontecido. Mas quando a palavra de Deus é ouvida pelos eleitos de Deus, pelos escolhidos do Senhor, pelos predestinados, alguma coisa se processa em nosso interior, na nossa alma, e nós nos rendemos a Cristo e sentimos que precisamos viver e caminhar com Ele. É assim que aconteceu comigo em 1985. Eu tenho certeza que na sua vida também houve um dia, houve uma hora, houve um tempo exato da parte de Deus para que isso acontecesse. Houve um kairos, o momento exato de Deus para que alguma coisa se realize na minha vida e também na sua vida. E aí o apóstolo Paulo vai tratar agora no versículo de número 2, daquilo que é necessário estar presente na vida de todo aquele que, na verdade, vive ou viveu uma experiência transformadora com o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o que vai criar uma estabilidade para a nossa relação de unidade são alguns fatores que ele vai apresentar. São algumas virtudes que estão presentes em todo aquele que nasceu de novo. Todo crente tem essas virtudes que eu vou ler. A primeira virtude que o apóstolo Paulo diz é a virtude da humildade. Não existe um crente que não seja humilde. O crente, ele precisa viver de forma humilde. A humildade não era virtude no mundo antigo. As pessoas imaginavam que aquele que era humilde, ele era um fracote, ele era alguém muito débil. O homem tinha que ser firme, forte, não sofrer nenhuma influência. Mas a Bíblia nos mostra que o cristão, ele é humilde. E nós temos dois grandes exemplos de humildade. O primeiro e o maior de todos é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, viveu entre nós, sofreu, entregou a sua vida por nós. Ele foi extremamente humilde, desceu da sua glória, como nos diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante.
tudo por amor de nós. Ele se esvaziou por amor de nós. Ele desceu da sua glória. E o outro exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era honrado no judaísmo, que era uma liderança forte dentro do judaísmo ortodoxo. O apóstolo Paulo, ele, quando tem um encontro com Jesus Cristo, na estrada de Damasco, ele abandona o antigo credo, a religião que ele havia abraçado. Ele nasceu judeu e ele rompe com tudo aquilo e abraça a fé em Jesus Cristo. E passa agora a ser perseguido por amor ao Evangelho, sendo ele preso, sofrendo injúrias, sofrendo abandono. Tudo isso o apóstolo Paulo viveu. Foi um homem essencialmente humilde. E eu digo para você que humildade às vezes nos leva a nos assentarmos para aprender. Existem líderes, existem irmãos que às vezes não querem se assentar para aprender com os outros. Eles se acham tão superiores, como se soubessem de todas as coisas, e não precisassem jamais de ouvir nada de um outro irmão, de uma outra irmã. Eu digo para você nesta hora, todo aquele que nasce de novo é alguém humilde. E o texto vai nos mostrar uma segunda virtude, que precisa estar presente em cada um de nós. Veja comigo, no versículo 2 ainda, vai aparecer uma expressão muito importante na nossa espiritualidade. Humildade e mansidão. Todo verdadeiro cristão, ele é alguém manso. Mas eu queria explicar para você que manso não tem a ver com alguém que é pisado, que todo mundo faz o que bem entende com ele. Não é um capacho, ele não é alguém assim, não. Mas ele é uma pessoa que mesmo premida pelas circunstâncias, que mesmo sendo confrontado perversamente por alguém, ele mantém o equilíbrio e a estabilidade. Ele é como se fosse um grande estadista, só que aí espiritual. Um estadista espiritual, alguém que não se deixa influenciar pelas palavras. Ele não vai atrás da rudeza, ele não responde e paga mal com o mal. Não. O que ele faz? Ele consegue manter sua estabilidade. Com essa estabilidade, ele é alguém que se mantém profundamente dócil. É alguém dócil, é alguém manso. E o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós com essas virtudes é que a unidade cristã, ela é mantida, ela é desenvolvida por conta dessas virtudes que estão presentes em nós. Ela é possível porque o cristão é alguém humilde, porque o cristão também é alguém manso, ele tem mansidão. É importante que nós falemos assim. Não é aquele tipo de pessoa que briga por qualquer motivo, que se exaspera. Eu fico pensando, às vezes, na liderança de uma igreja. Como é bom termos pessoas na liderança que sejam assim, humildes e mansas. Porque quando uma igreja tem líderes que são explosivos, desatinados, a igreja sofre com isso. Não há estabilidade emocional. E aí, meus irmãos amados, ele vai apresentar agora a terceira virtude. A terceira virtude é a longanimidade. O que seria isso? A paciência, o longo ânimo, a capacidade de esperar que as circunstâncias mudem ou até mesmo que o outro mude. A longanimidade, ela é muito importante para que nós tenhamos unidade no corpo. Ou seja, é aquela expectativa de que um dia as coisas vão caminhar melhor, que haverá mais entendimento e mais compreensão. Eu lembro da história do filho de um pastor, e o pastor sofria com ele, porque ele era rapaz na época, ele ia para a igreja com um radinho de pilha para ouvir o jogo do Flamengo. E ele usava um chamado egoísta, não sei quem é mais antigo, como eu deve lembrar, era um fiozinho, um fonezinho, que era um fio só, que a pessoa punha na orelha para poder ouvir alguma programação. E ele assim fazia, sentava no último banco da igreja e ficava ouvindo o jogo do Flamengo. As pessoas da igreja falavam demais e diziam, meu Deus, o filho do pastor, meu Deus, ele não quer nada com Deus,
ele vem para a igreja e fica ouvindo o jogo do Flamengo com aquele rádio escondido no bolso e o fio na orelha. Meus irmãos, o tempo passou e aquele jovem que era um tanto quanto arredio, que aparentemente não queria muito nada com Deus e com a igreja, só ia à igreja por causa do pai, porque o pai levava, porque o pai era pastor, aquele rapaz teve um encontro real com Cristo e se tornou também um pregador do evangelho, um pastor, meus irmãos. Então, a longanimidade, inclusive, para esperar que as pessoas mudem e sejam transformadas. E o que é mais lindo de saber, tanto um filho segue ao Senhor, o outro também. Um é pastor e o outro é diácono. Então, veja, o avô pastor, o pai pastor e agora o neto pastor. Que coisa linda, uma família toda servindo ao Senhor e plantando igrejas. Meu irmão, a longanimidade, ela é importante para que nós tenhamos tranquilidade, paz e unidade na igreja. Porque senão, meus irmãos, a gente briga por não ter paciência à toa. A gente impede que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e na nossa história. E Paulo está nos dizendo que isso é fundamental para a nossa espiritualidade. No versículo 2 ainda, vai aparecer a seguinte expressão: suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está dizendo que para que haja unidade essa gerada por Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que trouxe unidade a nós, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu sofrimento, com a sua morte e ressurreição. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Mas nós sabemos que a unidade precisa ser preservada através da minha conduta e da sua conduta também. Então veja comigo que ele vai falar, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui uma lição muito importante para nós. Os teólogos se dividem discutindo esse assunto e alguns entendem que suportar aqui significa você ser suporte, você ser base para o outro, esteio para o outro crescer, para o outro se aprimorar, para o outro se desenvolver. Mas também tem alguns que entendem que suportar significa dizer aturar o outro, aguentar o outro. Eu diria para você que na minha compreensão, embora eu ache a ideia de suportar mais interessante, teologicamente falando, mas eu entendo também que nos relacionamentos dentro da igreja, para que nós mantenhamos a unidade, nós precisamos, por vezes, também aturar o outro. Compreender que o outro, na verdade, é completamente diferente de nós, mas ainda assim sermos tolerantes e assim suportar as diferenças existentes entre nós. O apóstolo Paulo está falando para um grupo de pessoas composto por judeus e gentios, pessoas completamente diferentes, com hábitos diferentes, uma cultura completamente diferente. Eu tenho um amigo meu que é pastor do Espírito Santo, ele me diz sempre, os hábitos dos cariocas não são bem vistos aqui no Espírito Santo. Nós somos completamente diferentes do povo. Eu, no início do meu pastorado aqui no Espírito Santo, eu tive algumas dificuldades por conta disso. Com o tempo eu fui aprendendo que eu não estava no Rio de Janeiro mais, eu estava no Espírito Santo, a cultura é outra. Imagine você então para Paulo que está tratando de um assunto importante, mas Paulo está falando para judeus e para gentios. Povos completamente diferentes uns dos outros. Portanto, é necessário que haja essa postura de entender o outro, compreender o outro, amar o outro, e sendo assim suportável. Mas, ao mesmo tempo, também, nós precisamos ser base para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Isso deve ser na igreja. Isso deve acontecer também no casamento. Que coisa linda é quando uma mulher investe no marido e o marido investe na mulher e os dois crescem juntamente, os dois crescem, a família prospera em todos os âmbitos e setores, porque houve essa postura de um ser suporte para o outro. Isso é maravilhoso, isso glorifica a Deus, exalta o nome de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, uma coisa muito importante dizer aqui, veja comigo,
na sequência, no versículo 3, esforçando-vos diligentemente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, a expressão é essa, nós devemos agora nos esforçar. Aí você fala, pastor, mas o senhor não fala sempre que salvação é pela graça? E aí o texto está dizendo para nós nos esforçarmos. Como é isso? E aí eu vou te explicar, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, é um ato exclusivo de Deus, é graça de Deus. É somente Deus agindo, é monergia, é Deus, somente Ele que pode nos conceder a graça salvadora. Mas depois da salvação, agora somos nós e Deus trabalhando conjuntamente para que coisas lindas aconteçam. Agora é sinergia, agora há uma cooperação entre nós. Por isso o texto nos diz que nós devemos nos esforçar. Mas veja a ênfase do texto. O texto fala, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, o texto passa uma ideia de uma aplicação, de um empenho, de uma dedicação para que haja unidade, para que haja paz nos nossos relacionamentos. Para que haja unidade, meus irmãos, nós precisamos, de fato, nos empenhar para que isso aconteça. E aí o texto fala para nós ainda, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo para nós aqui que existe algo que nos vincula, que nos une, mas que nós podemos, de uma certa forma, atrapalhar que essa vinculação possa ocorrer da maneira adequada. E quando isso acontece? Quando nós não promovemos a paz, quando nós não perseveramos nessa unidade que Paulo fala, quando nós estamos em um lugar de somar para que haja unidade, nós estamos fragmentando o corpo de Cristo, nós estamos atrapalhando essa unidade. E aí eu preciso falar para você uma coisa. A unidade não pode ser a qualquer preço também, não. Hoje muitas pessoas falam de paz, mas quando, na verdade, paz e unidade, mas quando elas o fazem de maneira equivocada, barateando a nossa fé, não compreendendo as verdades bíblicas e sagradas. Muitas falam assim, o importante é o amor. Se há amor, podemos viver da maneira que nós bem entendermos. Isso é que é o mais importante. Não é doutrina, o que importa é o amor. Só que em nome do amor, muitas coisas que desagradam a Deus estão sendo realizadas. Muitas inverdades estão sendo ensinadas. Muitos comportamentos equivocados estão sendo adotados por muita gente. Então nós precisamos acordar enquanto é tempo. E aí o texto vai nos falar assim, veja comigo aqui, capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo. E eu preciso entender que o judeu faz parte do corpo, mas o árabe também, que se converte a Cristo, faz parte do corpo. O alemão também. Ou seja, o corpo de Cristo é composto por pessoas que vêm das mais variadas partes do mundo. Pessoas que são provenientes dos mais diversos países, com hábitos culturais completamente diversos. São pessoas de nível intelectual diferentes. São pessoas também que tiveram uma formação em casa diferente. Uma diferenciação na formação. Umas foram amadas pelos seus pais, outras foram rejeitadas pelos seus pais. Umas viveram num ambiente amoroso dentro de casa, outras viveram num ambiente de guerra, parecia Saigon dentro de casa. E tudo isso interfere no trato, na construção pessoal desses irmãos e irmãs. Mas o Evangelho nos transforma. O Evangelho trabalha em nós essa compreensão para que a unidade seja possível, apesar das nossas diferenças. E aí o texto nos diz assim, olha só, há um só corpo. O corpo de Cristo, ele é formado por judeus e formado por gentios. A barreira que atrapalhava a nossa unidade, essa barreira, ela ruiu. Essa parede foi derrubada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E agora pode haver paz, agora pode haver unidade entre pessoas completamente diferentes.
Nós precisamos dessa grandeza para não destruir a unidade, a beleza do corpo de Cristo. Explica melhor para nós, pastor. Por exemplo, existem irmãos que batizam por imersão. Nós, presbiterianos, batizamos por aspersão. Eu não vou separar o corpo de Cristo por isso. Eu não vou dizer que o outro não é meu irmão porque ele batiza com muita água e eu batizo com pouca água. Porque o batismo não salva. E nós sabemos que não é a quantidade de água que interfere, é o símbolo. Meu irmão, minha irmã, mas se alguém diz que Cristo não ressuscitou, eu não posso vê-lo como meu irmão em Cristo. Por mais que eu tenha amor no meu coração, eu vou continuar amando essa pessoa, mas eu não posso comungar com ela porque ela defende uma heresia que afronta a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e a nossa grande esperança é o fato dele ter ressuscitado. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é o que a Escritura nos diz. E nesses dias eu tomei conhecimento que um pastor da nossa região, um pastor de linha batista, esse pastor é o querido hoje da mídia. E ele, num programa de televisão, ele disse que Jesus Cristo não ressuscitou. É esse mesmo pastor que defende um comportamento completamente diferente da palavra do Senhor. É ele quem enfatiza a ideologia de gênero, que difunde, através das mídias sociais, dos programas de televisão, que o que importa é o amor. E ele não se baseia naquilo que a Bíblia fala a respeito do amor, os limites que a Bíblia estabelece para o amor, dos relacionamentos dentro do critério estabelecido pelo próprio Deus. E o que é pior, existem muitos crentes que estão enveredando por esse mesmo caminho. E pasmem vocês, existem pastores, inclusive do nosso meio reformado, pastores que eu já prezei muito, que eu já adorei a Deus ouvindo as pregações desses homens e louvei ao Senhor pela vida deles. Homens que abandonaram a sã doutrina e hoje defendem coisas que nós não podemos compactuar jamais. Pastores que estão na mídia, que se passam como reformados, mas que defendem coisas que nós não podemos defender à luz do Evangelho. Pastores que se preocuparam tanto com a questão social que esqueceram a verdade do Evangelho. Eles deveriam fazer isso, ou seja, se preocupar com as questões sociais, mas ao mesmo tempo também primar pela exposição bíblica, pela exposição verdadeira. Então, quando nós pensamos na unidade, a unidade precisa ser com base na verdade. Antigamente, quando eu via que alguém estava se aproximando de Cristo, eu dizia, vá para uma igreja evangélica. Eu não me importava tanto. Eu mandava ir para uma igreja evangélica próxima da casa. Mas hoje em dia eu digo a vocês, não é qualquer igreja que é igreja. Não é qualquer denominação que é realmente uma denominação a ser abraçada por aquele que se converte. Irmãos queridos e amados, hoje, até mesmo dentro de denominações, nós precisamos fazer distinções entre igrejas verdadeiramente bíblicas e igrejas que abandonaram a verdade do genuíno evangelho. Existem igrejas batistas que eu posso indicar alguém para ir, mas existem outras que eu não posso indicar, como, por exemplo, essa desse pastor midiático. E aí, voltando para o texto, a palavra do Senhor nos fala assim, que fostes chamados numa só esperança. Meu irmão, qual é a sua esperança? Nós queremos prosperar na vida? Queremos. Mas a nossa esperança não pode ser apenas de uma prosperidade material. A nossa esperança está residindo no retorno do Senhor Jesus Cristo, quando Ele há de inaugurar um novo céu e uma nova terra. A nossa expectativa precisa ser essa. Desejar o Maranata, que ora vem, Senhor Jesus, que o Senhor venha, que Ele retorne, inaugure um novo templo.
é o que nós desejamos. E aí o texto diz para nós, numa só esperança da vossa vocação. Nós temos uma vocação para a salvação, para a eternidade, para viver já nesse tempo presente com base em outros valores. Os nossos valores não podem ser os mesmos valores do mundo, os valores vigentes nessa sociedade corrupta e corrompida. O Evangelho precisa ser um norte, uma luz para todas essas pessoas que estão fazendo coisas que são prejudiciais à humanidade. E aí, olhando para o texto, a gente observa ainda que ele diz o seguinte, que só existe um Senhor. Não existem vários deuses, não existem vários Jesus Cristo, só existe um Jesus Cristo. Eu não posso falar, como alguns falam na televisão, o Deus da minha igreja, o Deus da minha denominação. Meus irmãos queridos, só existe um Jesus Cristo. E ele é o mesmo da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Congregacional, da Igreja Metodista. É um Jesus só, daqueles que são remidos e lavados pelo seu próprio sangue. Só existe um Jesus. Não existe um Deus específico de uma igreja. Eu não posso ter a arrogância de acreditar que somente os presbiterianos serão salvos. O corpo de Cristo está muito além, vai para muito além das denominações. Existem crentes nas mais variadas denominações. E Deus, nesses dias, tem trazido pessoas que estão em denominações que não são verdadeiramente bíblicas para igrejas que são, na verdade, igrejas com compromisso com a verdade do Evangelho. Nós precisamos falar dessas coisas, porque a unidade, ela não pode ser banalizada. Nós precisamos falar para as pessoas que existe um Jesus que salva, mas que também existe por aí a pregação de um Cristo, de um Jesus Cristo genérico, que não é o Cristo verdadeiro da Bíblia. O Cristo que sofreu, o Cristo que padeceu. Tem, inclusive, um pregador muito famoso, que trabalha na área de família. Todo mundo gosta dele. Mas ele fala tanta asneira teológica que eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não teria coragem de ceder o meu púlpito para esse homem falar. Por mais que a minha igreja viesse a lotar. Eu não faria isso nunca. E um belo dia ele falou assim, cada um carrega a cruz que deseja e quer. Eu carrego uma cruz de isopor. E a minha cruz ainda é de isopor e tem rodinhas para ficar mais fácil ser carregado. E as pessoas ouvem e aplaudem e riem com pregações assim. Pregações que não envolvem o esmero do estudo. A oração, a pesquisa, a leitura. As pessoas estão ouvindo coisas assim e estão aplaudindo. Estão buscando desvios, subterfúgios para poder viver a sua espiritualidade, querendo encontrar, na verdade, uma solução mágica para problemas que são muito mais profundos, que envolvem a nossa participação, o nosso desejo de mudança, a nossa confiança em Jesus Cristo. É muito mais fácil acreditar em algo mágico do que suportar uns aos outros. É muito mais fácil acreditar que num Shazam algo bom vai acontecer na nossa casa, na nossa família, sem nós sermos dirigentes, sem nós participarmos com ações sólidas para que haja unidade em nossas casas e em nossas igrejas. Por isso, a unidade que Paulo fala aqui é uma unidade bem estabelecida. Por isso, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele estabeleceu as bases para essa unidade. Olhando para a Bíblia ainda, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Há um só Senhor, uma só fé. Uma só fé, o que é isso, pastor? Ué, eu tenho fé. Como uma só fé? Eu vou explicar a você. Uma só fé, porque aqui não é a capacidade de acreditar, que também é dom de Deus. Fé é isso. Mas muito além disso, fé aqui é, na verdade,
as doutrinas nas quais você acredita. O que você acredita é importante. O que você crê a respeito de Deus é muito significativo, porque você pode estar acreditando num Deus irreal, que não é o Deus da Bíblia. E isso tem acontecido em nossos dias. Eu lembro de uma pessoa que eu falei para ela assim, se você conhecesse um pouco mais da sua fé, você iria crescer muito espiritualmente. E essa pessoa virou-se para mim e disse assim, como assim, rapaz? Você está dizendo que eu não tenho fé? Eu falei, não, não é isso, pelo amor de Deus. O que eu quis dizer é que você não tem fé, ou pode ter uma fé mais apurada, uma fé com mais entendimento, com mais compreensão. Isso vai ser muito bom para nortear as suas pregações, as suas mensagens. E aí ele entendeu o que eu estava dizendo, embora não tivesse gostado muito. Por quê? Porque nós precisamos saber naquilo que nós acreditamos. A boa espiritualidade, meu irmão e minha irmã, ela envolve um tripé. E que tripé é esse? Eu preciso conhecer a doutrina correta, ou seja, ortodoxia. Eu preciso também ter a prática correta, ortopraxia. E eu preciso ter os sentimentos corretos na fé. Tem gente que age como um menino porque ainda não compreendeu as doutrinas corretas. Tem gente que idolatra pastores e objetos porque ainda não compreenderam a verdade verdadeira, a verdade real do Evangelho. Existem pessoas que agem de maneira completamente desatinada porque não compreenderam ainda o que Cristo ensina em sua palavra. Elas estão vivendo a espiritualidade como antigamente se tinha, né? Havia, na época, aquelas caixinhas de promessa. Só tinha coisa boa naquela caixinha. Você só tirava bênçãos daquela caixinha de promessas. Era um papelzinho que você abria e só tinha coisas boas para você. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Ele também traz responsabilidade. E nesta noite nós estamos ouvindo, através dessa pregação, que o apóstolo Paulo entendia, compreendia que existem verdades importantíssimas para apoiar a nossa unidade, para que a nossa unidade seja bem desenvolvida. E para a gente terminar, o texto diz, uma só fé, um só batismo. O batismo aqui é o batismo que acontece com todo aquele que um dia nasceu de novo. É o batismo no Espírito Santo. Todo cristão, todo aquele que um dia se rendeu a Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Todo crente, no ato dessa conversão, ele é batizado com o Espírito Santo. Então, todas as pessoas do corpo de Cristo, elas já são batizadas nesse Espírito. E é esse Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito que é o penhor, que é a garantia de tudo que se realizou em nós. Esse Espírito está em todo aquele que é verdadeiramente cristão. E isso é uma segurança para nós. Não podemos viver como um irmão que eu conheci, que ele nunca podia pregar na sua igreja porque ele nunca havia falado em outras línguas. Olha que coisa! Um irmão piedoso, um bom pai de família, avô, um homem com bom testemunho na sociedade, que conhecia bem a palavra do Senhor, mas ele nunca podia pregar a palavra na sua igreja, porque ele nunca havia falado em línguas estranhas. Ele não podia ser um diácono na sua igreja, ele não podia ser um presbítero. E quando eu ouvi aquilo, meu coração ficou profundamente entristecido, consternado com essa realidade, com essa discrepância do que o Evangelho diz. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, um só Deus e Pai de todos. Paulo está dizendo que nós todos, embora completamente diferentes uns dos outros, né? Nós somos da mesma família. É uma só família. É um só corpo. E nós não podemos dividir esse corpo pela rudeza do nosso coração, pelas nossas dificuldades de caminhar conjuntamente com outras pessoas. Nós precisamos preservar essa unidade que o próprio Senhor Jesus Cristo
estabeleceu na igreja. E aí ele diz mais: um só Deus e Pai de todos. Ele é pai do irmão da Assembleia de Deus. Ele é pai do irmão da Metodista. Ele é pai do irmão que está na igreja cristã de Nova Vida. Ele também é pai daquele que é da Batista. Ele é pai daquele que está na Assembleia de Deus mais nova que você possa conhecer, se ela for bíblica. Ele também é pai dos presbiterianos. Por quê? Ele é pai de todo aquele que teve um encontro real com Jesus Cristo. Aquele que nasceu de novo. Ele está para além das denominações. Se forem denominações bíblicas, e se as pessoas tiverem realmente uma experiência real com ele, são novas criaturas e fazem parte dessa família maravilhosa. E assim como uma família não deve viver brigando, também a igreja não pode viver brigando. A igreja precisa viver em unidade, em amor, em compreensão. Ele diz assim: o qual é sobre todos. Ele está acima de todos nós, por mais diferentes que nós sejamos. Uns louvam a Deus com a mão estendida, outros louvam a Deus sentados, quietinhos, mas todos foram igualmente salvos por Cristo. Alguns são mais efusivos como eu, gostam de erguer as mãos e adorar, gostam de bater palmas, outros não gostam, mas nós temos que respeitar e compreender que essas pessoas também foram objetos do amor de Jesus Cristo. E não sou eu que vou fragmentar o corpo por coisas tão pequeninas. E ele diz mais: age por meio de todos. Irmãos, que coisa linda! Nós somos diferentes, mas ele age por meio de todos. Às vezes eu vejo no hospital pessoas visitando um enfermo, e às vezes tem gente de uma igreja pentecostal com outro de uma igreja tradicional, estão juntos, evangelizando, visitando, orando por enfermos no hospital. O Senhor age por meio de todos. Não existe limite, não existe acepção. Deus utiliza pessoas como nós, pecadoras, pessoas falhas sim, mas que um dia foram alcançadas por esse amor tão grande de Jesus Cristo. Então, apesar das nossas diferenças, Ele quer te usar. Ele quer me usar. Do seu jeito, Ele quer te usar. Do meu jeito, Ele quer te usar. Eu não quero que os pastores, que os irmãos da nossa igreja preguem do jeito que eu prego. Porque é meu jeito de pregar. Eles têm o jeito deles de pregar. Mas tem que pregar o mesmo conteúdo, a verdade bíblica. Mas o jeito pode e deve ser diferente. Porque Deus, Ele é um Deus múltiplo nas suas características, na beleza, na sua sabedoria. Ele, na verdade, criou a gente assim, de maneira tão diferente, para a sua própria glória. É como se fosse um tapete multicolorido. Nós somos assim. Mas existem lugares que as pessoas são obrigadas, inclusive, a pregar igual o pastor principal. Elas são obrigadas a pregar igual o bispo. Inclusive, tem aquela voz que arranha, aquela voz que falha, aquela voz rouca, para poder imitar o líder principal daquela denominação, entre aspas. Mas Cristo não tem isso como proposta. Sabe por quê? Porque nós somos um, mas nós somos diversos. Nós somos um, mas nós não somos de uma única forma. Muito pelo contrário. Cada um tem a sua função no corpo. E no corpo, cada um tem um formato. Já pensou um corpo que fosse só uma mão? Que corpo estranho? Não, mas o corpo tem cabeça. O corpo tem tronco, tem membros, tem olhos, tem boca, tem ouvidos. O corpo é assim. E aí está a beleza daquilo que Cristo produziu. Ainda mais que ele faz com que tanta diferença assim possa ser conjugada para a sua glória, numa mesma igreja, numa mesma comunidade, e na igreja mundial também, não a mundial do poder de Deus, mas a igreja mundial, a igreja do Senhor, né, que está no mundo todo, louvando a Ele, glorificando a Ele e fazendo coisas excelentes para a sua glória, abrindo hospitais, abrindo creches, escolas, pregando o evangelho, atendendo aquele que é carente, recepcionando aquele
que tem algum problema emocional. Essa é a igreja do Senhor. O Senhor age através de nós. Apesar de nós, Ele age assim. E aí, para ficar ainda mais fundamentado o que eu estou dizendo, a última expressão do texto diz assim: age por meio de todos e está em todos. O Espírito Santo, ele está em você. O Espírito Santo está em mim. Deus está em você. Deus está em mim. Ou seja, esse Deus que age a partir de cada um de nós, ele veio morar em nós. Ele veio residir em nós através do Espírito Santo. Ele nos lavou, Ele nos perdoou, Ele nos deu vida nova, Ele nos deu a oportunidade de vivermos essa beleza, essa unidade, em meio às diferenças, vivermos uma unidade cristã bem baseada, bem alicerçada na sua palavra. Meus irmãos, que essa palavra possa ser, para mim e para você, um motivo de despertamento espiritual, para nós nos voltarmos para o conteúdo bíblico-teológico, mas também para vivermos a expressão prática do amor, para que a gente entenda que essas verdades são muito importantes, pois elas estabelecem a base para que nós vivamos da maneira correta, dentro da nossa própria comunidade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele não impõe, mas ele roga. É como se ele dissesse: irmãos, esse é o caminho, é por aqui, assim deve viver a igreja, mas eu apelo ao coração de vocês. Vamos viver assim, para a glória de Jesus Cristo? E esse é o grande apelo que eu faço. Um apelo para vivermos em humildade, em cordialidade, em mansidão, em longanimidade, vivendo a nossa vida suportando uns aos outros e preservando a paz que Ele próprio instaurou na sua própria igreja e que nós fomos tão agraciados por ela. Que Deus abençoe a sua casa, os relacionamentos, que Deus abençoe a nossa igreja e as igrejas do Senhor por esse mundo afora.